Top 10 pessoas mais ricas de todos os tempos. Mansa Musa foi o 10º Mansa, ou imperador ou rei dos reis do Império Mali. Ele viveu de 1280 a 1337 e é considerado o rei de Timbuktu, devido à sua influência no comércio e na cultura da cidade. Segundo historiadores, o reino africano de Musa era o maior produtor de ouro do mundo na época, o que deu impulso à sua fortuna, a qual não pode ser calculada ou descrita com exatidão devido aos registros escassos. No entanto, a revista Time definiu seu patrimônio como aquele que ninguém poderia descrever, tamanha a sua riqueza. Augusto, nascido em 63 a.C., foi o primeiro líder do Império Romano, o qual governou de 27 a.C. até 14 d.C., durante seu reinado. O Império era responsável por 25% a 30% da economia mundial da época. Sua riqueza é estimada em 4,6 trilhões de dólares. O imperador Shenzong foi o sexto da dinastia Song, da China. Ele comandou o império na sua fase mais poderosa de todos os tempos. Shenzong reinou entre 1067 e 1085. Época na qual o império era responsável por 25% a 30% do PIB mundial. Durante a dinastia Song, os chineses criaram o dinheiro de papel, passaram a produzir novas armas e a tecnologia náutica teve grande desenvolvimento, o que impulsionou sua economia. Akbar I, também conhecido como Akbar, o Grande, foi o terceiro imperador mogol da Índia, reinando de 1556 a 1605. Considerado o maior dos mogóis na Índia, Akbar controlava 1/4 da produção econômica mundial, segundo historiadores. Stalin, líder do Partido Comunista da União Soviética, era um ditador com controle absoluto de uma das maiores economias mundiais da época, responsável por 9,6% do PIB mundial, o que equivale hoje a 7,5 trilhões de dólares. O empresário escocês fundador da Universidade Carnegie Dean Mellon viveu de 1835 a 1919. Em 1901, ele vendeu sua companhia de aço ao banqueiro J.P. Morgan por 480 milhões de dólares. Assim, se tornou o homem mais rico do mundo naquele tempo, somando uma fortuna que representava 2,1% do PIB dos Estados Unidos na época, o equivalente a 372 bilhões de dólares em 2014. Rockefeller foi o responsável por revolucionar a indústria do petróleo. Em 1870, o empresário fundou a Standard Oil, controlando 90% da produção de petróleo nos Estados Unidos na época. Em 1937, sua fortuna foi avaliada em 1,5 bilhão de dólares, o equivalente a 2% do PIB do país naquele tempo, e a 341 bilhões de dólares em 2014. Alano, o Vermelho, também chamado de Alanos Rufus, foi o companheiro de Guilherme I da Inglaterra durante a conquista daquele país. Sua riqueza foi estimada em 11 mil libras no momento da sua morte, o equivalente a 7% do PIB da Inglaterra na época. Em relação a 2014, essa quantia é estipulada em 194 bilhões de dólares. Jeff Bezos é o fundador da empresa bilionária Amazon. Seu país de origem é os Estados Unidos, e sua fortuna é a única que está na casa da centena de bilhões segundo a revista Forbes. Sua fortuna atual é de 131 bilhões de dólares, sendo assim o homem mais rico do mundo atualmente, e o nono mais rico da história. Bill Gates já foi o homem mais rico do mundo por muito tempo. Atualmente ele tem 63 anos, é o fundador da Microsoft, seu país de origem é os Estados Unidos, e sua fortuna está avaliada em 96,5 bilhões de dólares, sendo assim o segundo homem mais rico do mundo atualmente, e o 10º mais rico da história.
Galera, deixem seu like e se inscrevam no canal. Me deem uma força, por favor, eu estou começando. Não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de vídeos.